O que muda em 2 anos de amamentação? Essa é uma pergunta que muitas mães devem se perguntar antes de desmamar os seus filhos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Cristiane Scherer de Lima e para quem ainda não me conhece, eu sou mãe e amamento há 2 anos e 2 meses. E nesse vídeo eu vou falar para você 7 mudanças que talvez você não sabia sobre a amamentação. Gente, essas mudanças podem acontecer assim depois de um tempo que você já tá amamentando seu filho, né? Por exemplo, 2 anos, né? Que eu tô usando as minhas experiências, né? Que eu tive, que eu já tô amamentando há 2 anos e eu vou mostrar pra vocês as experiências que eu tive, as mudanças que eu tive e vou passar pra vocês 7 dessas mudanças, tá? Tem muito mais mudanças, mas eu vou trazer em outros vídeos talvez, tá? Pra vocês. Gente, a primeira mudança é a cor da areola em redor do bico do seio, tá? É aquela manchinha escura que a gente tem ao redor do bico do seio, essa é a auréola, tá? Quando a gente tá durante a gravidez e logo alguns meses depois da gravidez, ela fica bem mais escurinha, né? Meio marronzinha, assim. Depende da cor da tua pele, né? Pra mim ela ficou bem marronzinha, mas ela pode ficar um pouquinho mais escura, marronzinho escuro, né? Assim. Então, gente, eu depois desses 2 anos amamentando já vi a diferença. Nos primeiros meses, enquanto meu bebezinho tava mamando, ele era mais pequenininho, a minha auréola ali, ela era bem mais escura. E agora ela ainda tem o sinalzinho ali, né? A marquinha ali, tem uma corzinha assim, mas ela tá bem mais clarinha do que era antes. Já mudou bastante a cor. Eu achei até que o meu leite tava terminando, mas ainda tem algumas gotinhas ali. E mudou bastante a cor, né? Eu acredito que a mudança, né, da cor da auréola pode ser porque o bebê ele fica maior, né, a boquinha dele fica maior também, ele já consegue abocanhar melhor ali o seio, consegue pegar toda a parte da auréola, né, que é o certo. O bebê tem que pegar toda a parte da auréola, pelo menos uma quantia boa ali, não só no biquinho, né. E daí eu acredito que seja por causa disso, né, que agora ele já consegue pegar bem melhor também, tem 2 anos, tá grandão. E eu acredito que seja por causa disso que tá mudando a cor, né? E também do tempo, né, que ele tá mamando. Mas essa é uma mudança que acontece depois de 2 anos amamentando. Aconteceu um pouquinho antes, na verdade, né? Depois de um bom tempo ali, amamentando. Mas é muito bom. E antes era bem mais forte. Ele era um marronzinho bem escuro, assim. Como é que exemplo que eu posso dar? Não tem como dar, mas era um marronzinho escuro, assim. Tipo a cor do meu cabelo, sabe? Não era tão escuro assim também. Eu vou ver se eu tenho uma fotinho ali do meu filho quando ele era mais pequenininho, que eu tirei, né? Dele mamando, eu vou mostrar pra vocês, tá? E a segunda mudança, gente, é que os seios não ficam mais tão doloridos e não ficam mais tão cheios. Eu vou explicar por quê. No começo, gente, quando o bebezinho é pequenininho e tá mamando, o motivo do seio ficar dolorido é por eles estar muito cheio mesmo. E às vezes o bebê não dá conta da demanda, né? Ele pode estar mamado de um lado, dá aquele alívio ali pra ti, mas daí o outro, né, continua cheio e dolorido porque ele não dá conta, né? Ele mama às vezes de um lado, dorme e daí o outro fica cheio. Daí você tem que esvaziar um pouquinho, né? E também eles doem bastante quando o bebê tá mamando também, porque você não é acostumada ainda, né? Na verdade, com o tempo, depois de 2 anos, você se acostuma com a dor. Não é que para de doer, você se acostuma. E quando vê, você nem sente mais. E, e o bebê às vezes não pega direito, né? Eu vou fazer um outro vídeo específico aí, falando sobre a pega da criança para ela conseguir pegar bem, né? Ele tem que pegar ali toda a auréola. E se ele não pega direito, vai doer quando ele estiver mamando. E também quando ele tá muito cheio, ou quando o bebezinho não tá mamando direito, daí pode empedrar um pouco, né? Daí fica dolorido. Às vezes é só por estar cheio mesmo. E também pode ser por causa que você não tá usando uma roupa confortável, um sutiã confortável, né? E depois de algum tempo ali dando mamar, você vai saber qual roupa usar também, né? A roupa correta, tipo um sutiã da amamentação ou um sutiã sem bojo, sem aqueles aros, né, que fica ali machucando, apertando. Você vai ver o que vai ser melhor para você dar de mamar, né?
Eu vou também fazer um outro vídeo específico para falar sobre a roupa também, tá, gente? Eu vou até mostrar para vocês alguns sutiã que eu tenho aí que estão meio velhinho, mas eu gosto deles. Eu quero comprar mais desses aí, eu não encontrei ainda. E eu vou até mostrar para vocês, tá, o tipo de blusa que eu uso, por exemplo, essa blusa aqui eu gosto muito de usar ela pra dar mamar, porque ela é elástica, sabe, ó. Daí o meu filho gosta que eu tiro por cima pra ele mamar, né? Porque se tu vai tirar por baixo, vai ficar ali estrovando ele, né, na boquinha dele, e daí ele fica empurrando, ele não gosta, ele gosta que eu tiro por cima, que daí não, nada atrapalha ele pra ele mamar, né? É isso, gente. E a terceira mudança é que a comunicação com o nosso filho também melhora. Por exemplo, gente, o bebezinho já tá bem maiorzinho, né? Já tá caminhando. O meu, por exemplo, já tá caminhando agora. E você consegue segurar melhor ele no colo. Você já não sente mais tanta dor no braço, porque tu se acostuma, né? Daí você consegue, ao mesmo tempo que você dá mamar pra ele, você consegue fazer carinho assim com a outra mão. Você consegue olhar nos olhos dele. Né, sentir assim o carinho dele, você começa a gostar desse negócio de dar de mamar, né? Porque você sente um alívio assim, né? Daí você pode também brincar com ele enquanto ele tá mamando, né? E isso que é legal, né? E daí você não precisa estar fazendo outra coisa enquanto você dá mamar, você tem que dar a atenção pra ele, né? E você até prefere, tipo, dar essa atenção especial ali pra ele, porque é muito bom, gente. Você sente uma protetora, assim, é muito legal essa comunicação, esse vínculo afetivo, né? Você cria um vínculo afetivo com o seu filho. Você, quando vê, a criança vem ali, sobe no teu colo e você já tá dando mamar pra ele e você nem percebe. Quando vê, ele já tá mamando, sabe? Pra tu ver como é que melhora a comunicação, né? Quando ele é recém-nascido, você tem que ir lá pegar ele, você tem que ver o que tá acontecendo, se ele precisa mesmo mamar. Na verdade, só dele estar ali mamando resolve tudo o problema dele, né? Todos os problemas que ele tem resolve. Mas você tem que também saber qual é o motivo para ele estar mamando. E depois desse tempo que você está mamando, você sabe exatamente o motivo dele estar mamando. Então, gente, uma mudança muito grande mesmo, depois de um tempo dando mamar, né? 2 anos, 3, não sei quantos, é a comunicação. Isso muda bastante. E a quarta mudança, gente, na amamentação, depois de um tempo, né, depois de 2 anos, é que ele não precisa mais mamar tão seguido e por muito tempo como antes. Por exemplo, gente, o bebezinho recém-nascido, ele só toma o leitinho, né? O leitinho da teta. Se você não precisa complementar com fórmula, né? Ele vai mamar só aquele leite. Então é normal que ele vai mamar seguido, cada pouco, pra dormir, pra tudo, né? Porque os bebezinhos recém-nascidos também eles têm bastante cólica, né? Então é normal que ele vai mamar a cada pouco. É cansativo, mas é assim, né? E já depois que ele tá mais grandinho, ele já vai começar a comer outras coisas, ele vai tomar outro leitinho, que nem agora, recém com 2 anos, eu comecei a dar pro meu filho leite de caixinha do mercado. Porque lá tem um aviso, né, que você só pode dar esse leite a partir dos 2 anos de idade. Não é com 1 ano. Na verdade, com 1 ano e pouco eu já dava um pouquinho pra ele, né? Mas eu não dava tão seguido, só lá de vez em quando. Eu nem queria que ele aprendesse a gostar daquele leite, né? E agora é que eu tô tentando fazer com que ele goste desse leite, que eu dou bem seguido, assim, boto um pouquinho de Nescau, um pouquinho de açúcar, né? Que agora ele já pode, né? Colocar um pouquinho de açúcar. É até 1 ano que não pode. Mas eu já colocava igual, porque não tem como, né? Então agora eu tô tentando fazer ele tomar outro leitinho, né? E daí ele tomou outro leitinho com Nescau, ele já tá começando a gostar. Ele toma o café da manhã, come na metade da manhã, come no almoço, na metade da tarde e janta também, né? Às vezes. Então ele já não mama mais tão seguido que nem antes. E também não mama por muito tempo, porque ele já dá conta da demanda. Então toda vez que ele vai mamar, ele mama rapidinho de um lado, daí já troca de teta sozinho. Eu nem preciso mais pedir, vamos trocar de teta agora, né? Não, ele vai lá e troca sozinho de teta, mama ligeirinho do outro lado e já sai. Lá de vez em quando que ele resolve vir mamar, quando ele lembra da mãe, quando ele quer um pouquinho de atenção, né? Que às vezes o motivo para ele vir mamar é só porque ele quer atenção. Não é que ele tem sede ou tem fome, não é nada, só porque ele tem atenção. Às vezes ele tem sede e tem fome, e eu percebo isso. Se ele fica muito tempo na teta ali, que não quer mais sair, que não aguenta mais ficar assado, começa a doer de tanto ele mamar, é porque ele tem fome ou tem sede, tu tem que perguntar pra ele. Tu
tem sede, ou tu tem fome, nenê, ele já vai entender, porque com 2 anos de idade ele já entende bastante coisa, né? Daí eu pergunto, daí eu já desconfio, né? Porque ele não precisa mais ficar tanto tempo. Se ele ficar muito tempo, alguma coisa tem. E se ele fica muito inquieto também, mamando ali, é porque ele pode ter alguma dorzinha também, né? E daí a gente já percebe, tu sabe tudo. Depois de tanto tempo ali, com o filho tu já sabe tudo. É experiência, né? Que a gente cria. Eu aprendi muito com as minhas tias também. Que elas me explicaram bastante coisa, né? Minha mãe também. A minha mãe deu de mamar pra mim por 5 anos ou 7, não sei. O pai disse que é 7. Mas eu acho que é só 5, tá louco? 7 é demais, né, gente? E daí depois ela continuou dando mamar pra minha irmã, né? Porque eu e minha irmã temos 1 ano e pouco de diferença, né? Então é isso, gente. A quarta mudança é que ele não precisa mais ficar tão seguido e não fica por muito tempo mamando, né? Que nem quando ele é pequenininho, ele pode ficar até meia hora ali na teta mamando, né? E depois desse tempo ali não precisa mais ficar tão seguido. E a quinta mudança, gente, é que você tem algumas vantagens, como a saúde, por exemplo, né? Para você e para o seu filho, para os dois. Você percebe isso, gente, olhando pro seu filho assim. Ainda mais quando ele não vai na creche, né? Porque o meu filho não vai na creche, nós somos da roça aqui, né? E daí a gente tá trabalhando sempre em casa, o meu sogro e minha sogra, né? Que são os avós dele, moram bem pertinho ali. Daí minha sogra não quer que bota na creche, né? Daí ela ajuda a cuidar. Ela ajuda muito eu a cuidar do meu filho, né? E daí, se eu preciso fazer alguma coisa, ela cuida dele. Quando ela precisa fazer, né? Eu fico com ele. Daí deixo de fazer meu serviço para poder ficar com ele, né? Então ele não vai na creche e também ele ainda dou mamar para ele, né? Porque eu tenho tempo. E você percebe que seu filho é uma criança saudável simplesmente pelo fato dele ser feliz, dele estar correndo, se divertindo. Porque se ele é uma criança que fica muito quietinha, assim, no cantinho dele, sempre meio, né, malzinho, assim, ou sempre com o nariz escorrendo, né, sempre meio engripadinho, com baixa imunidade, né, é porque a criança não tá bem. E o meu filho, ele tá muito bem, porque ele tá sempre faceiro, ele é uma criança bem feliz e no inverno ele não fica direto com o nariz escorrendo, não tem tanta febre, né? Já aconteceu dele ter febre, nós levar ele pro hospital assim, mas muitas vezes foi alarme falso. Muitas vezes ele tinha febre só por estar com muita roupa mesmo, né? E uma vez ele ficou malzinho, ele tinha só uma virose, né? De certo foi muita mistureba de comida que ele comeu, porque ele tava assim começando, né, aprender a comer as coisinhas pela primeira vez, né, e daí e também não tinha imunidade que chega por causa que não tinha feito todas as vacinas, né, que a vacina também é muito importante, não é só a amamentação, né, mas a amamentação, né, todo mundo deve saber, os médicos devem falar, né, a médica falou pra mim também que é muito importante para a imunidade da criança, então é muita saúde mais para a criança e para a mãe. Sabe por que que é saúde para a mãe? Porque você não vai ficar com os teus peitos empedrados, não vai ficar cheio, não vai ter o risco de ter algum câncer de mama, que eu vi muitas mulheres que tiveram câncer de mama, né, por causa do peito estar empedrado, né. É tipo um mamite, né, que dá nos... É mamite, na verdade, o nome. É o mesmo nome que dão pras vacas, infelizmente, né? É que nem ordenha manual, né? É igual os bichos. Então é isso, gente. A amamentação é saúde, quanto para você, quanto para o seu filho. A sexta mudança, gente, depois de 2 anos aumentando, é que você sabe exatamente quais os motivos para o seu filho estar aumentando. Que na verdade eu já falei para vocês aqui nesse vídeo, né? Você sabe exatamente qual o motivo para ele estar mamando. Ele vem ali mamar só pelo gesto dele, pelo jeitinho dele, assim. Tu sabe por que que ele tá ali mamando. E eu vou até fazer um vídeo específico falando sobre isso, né? Ai, porque o nenenzinho não mama só porque tem fome, ele mama porque tem sede, ele mama porque quer atenção, ele mama também porque tem sono. Então, você sabe exatamente o motivo para ele estar mamando, só pelo jeitinho dele. Se ele tá ali mamando e brincando e fazendo carinho em você, que nem meu filho gosta de mamar numa teta e fazer carinho na outra, né? Quando ele tá assim, é porque ele só tá mamando ali porque quer atenção. Daí ele mama ligeirinho e sai. E só quer um pouquinho de atenção. Daí eu faço um carinho pra ele, tá? Eu gosto quando ele vem mamar por causa desse motivo de atenção, né? E quando ele vem mamar porque tem fome e não para mais de mamar,
E daí eu falo com ele, nenenzinho, o que que você tem? E ele ainda não fala, né? Daí ele não fala e não sai da teta. E daí às vezes eu fico meio nervosa, né? Mas eu sei quando ele tem fome. É porque ele não para mais de mamar, né? Que nem eu já falei pra vocês. Daí você tem que conversar com paciência com ele, né? Com calma, tentar convencer ele a sair pra ir comer alguma coisinha. Você tem que dar alguma coisinha pra ele comer daí, né? Não adianta só querer que ele saia. Você sabe exatamente quando ele tem sede também, né? Só tu perguntar, daí ele já sabe apontar o dedo porque ele quer, né? Então, você sabe exatamente os motivos porque ele está mamando ali depois de algum tempo. Então, por isso que fica bem mais fácil aumentar o filho depois de 2 anos. E a sétima e última mudança aqui que eu vou trazer pra vocês, gente, que na verdade não é uma mudança, é mais um conselho, né? É que mesmo sendo difícil amamentar, você não se arrepende de ter tomado a decisão de não desmamar a criança. Porque no começo a gente pensa assim, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar tanto tempo dando mamar? Porque no começo é tão dolorido, né? Você fica pensando, como é que eu vou ter tempo pro meu serviço, né? Tem várias coisas, eu passei por tudo isso, gente, mas eu não desisti. Porque eu segui o exemplo da minha mãe, né? Eu pensei assim, minha mãe conseguiu dar mamar pra mim 5 anos, por que que eu não vou conseguir, né? E também eu pensei assim, eu nem vou ter tanto leite assim que nem a minha mãe tinha, porque eu não tenho muito peito, mas o tamanho do seio ele não muda, na verdade, né? Tem mulher que tem bastante seio e não tem leite, né? Tem mulher que tem bastante seio e tem bastante leite, e eu tenho pouco seio, mas tenho bastante também. Então, gente, você não se arrepende de não desmamar a criança, né? Porque no começo você pode até querer desmamar. Algumas vão lá pelo impulso e pegam e desmamam, né? Mas eu não consegui desmamar ele porque eu tinha dó. Porque se eu não tivesse dó, eu ia ter desmamado antes. Eu já pensei sim em me arrepender, né? Mas não tem mais arrependimento, tem volta, né? Eu já pensei que talvez seria melhor se eu tivesse desmamado, mas às vezes no final do dia eu já mudo de ideia e penso, não, isso é bom. É bom que eu não desmamei, né? Porque eu vejo que foi bom mesmo. Fez uma diferença muito grande, né, na minha vida. Até eu já era uma criança bem feliz e saudável, brincava bastante por ter mamado bastante. Com certeza, talvez foi por causa disso, né? E também eu olho, né, para o passado do meu marido, que a minha sogra contou tudo o passado dele, como é que foi, né? Dele não poder mamar, que a minha sogra não pôde dar mamar pra ele, mas não porque ela não queria, porque ela não pôde mesmo. Eu vou até contar ali num vídeo separado essa história pra vocês, tá? Que eu quero, né, deixar um pouco de curiosidade pra vocês. Não vou falar tudo nesse vídeo aqui, porque tá ficando muito comprido, né? Então é isso, gente. Você não vai se arrepender de não desmamar a criança. Eu tenho certeza que você vai acontecer só coisa boa na tua vida ali. Não vai se arrepender, porque não, tu vai ter tempo. Depois de 2 anos você vê que tudo melhora. Tu vai ter tempo para tuas coisas ali. Tu vai conseguir se comunicar melhor com a criança e tudo. Ela já vai te entender melhor, mesmo ela não falando ainda tu vai se entender melhor, como é que é, se organizar melhor, vai ser tudo melhor. Então você não se arrepende, eu não me arrependi e eu não penso mais ai, por que que eu não desmamei? Eu não penso mais isso. Eu pensava assim, né? Mas não penso mais. Tem gente ainda, né, que fala, me dá dica de como desmamar e tudo, né? Mas eu nem tentei nada porque eu tenho dozinho. Pronto. Eu vou dar mamar pra ele até quando ele quiser. E logo o leite começa a terminar, ele já começa a gostar de outras coisinhas, ele vai parar de mamar. Ele não vai ficar tanto tempo assim, que nem eu fiquei. Espero que não, né? Que nem eu fiquei bastante, porque eu tinha uma irmã mais nova, né? De um ano de diferença, que eu já falei pra vocês, então eu vou parar de repetir as coisas, tá, gente? E é isso no vídeo de hoje. Acho que já deu pra entender bem as mudanças, né? Tem muito mais mudanças que eu não falei tudo aqui pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E beijão pra vocês, gente, e até o próximo vídeo. Nos próximos vídeos, gente, eu vou falar mais sobre a amamentação e vou falar mais um pouquinho sobre a ordenha manual, tá? Vou tentar fazer pra vocês na prática aí. Tem uma outra forma de fazer ordenha manual, tá? Que a outra eu não fiz tão corretamente, mas dava certo pra mim. E tem uma outra forma que eu vou ensinar pra vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau. Agora sim eu vou.